Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para começar mais uma aula do nosso tratamento espiritual, da nossa escola de evangelização de pacientes. E agora nós vamos começar com a nossa prece. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, agradecer pela oportunidade de aprendermos, pela oportunidade do tratamento espiritual na Casa Espírita. Que a aula de hoje possa alimentar o nosso coração dos ensinamentos de Jesus, que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos, auxiliando assim no nosso tratamento. Graças te damos, Mestre querido. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, boa noite a todos. Então, continuando o nosso ciclo de estudos sobre obsessão, hoje nós vamos ter a nossa segunda aula. Então, eu vou colocar aqui alguns slides para que nós possamos acompanhar. Então, hoje nós vamos, na última aula, que nós tivemos, que foi a primeira aula, nós falamos sobre o que é obsessão, como ela funciona, e hoje nós vamos falar então sobre a terapia desobsessiva. Nós vamos entender como nós podemos tratar, a obsessão, que é uma enfermidade do nosso espírito. Então, para falar em desobsessão, em terapia desobsessiva, nós vamos dizer que não podemos falar de terapia desobsessiva, seja como procedimento curativo ou preventivo, sem conhecer pormenorizadamente o processo obsessivo. Então, a gente, lá na primeira aula, entende como funciona o processo obsessivo, justamente para saber como resolver isso, Assim como, por exemplo, um médico, ele é especialista em determinado parte do nosso corpo, Ele precisa entender como funciona determinadas enfermidades para saber como tratá-las, não é? Se não conhecemos as suas características, jamais saberemos convenientemente tratá-la. Então, por isso, nós precisamos estudar sobre a obsessão para saber como agir no processo desobsessivo. Muito bem, então, continuando aqui, nós vamos primeiro identificar a obsessão. Como nós identificamos? Como nós somos capazes de perceber que nós estamos sofrendo um processo obsessivo? A obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores, inconscientemente ou não, se buscam pelas leis kármicas. Então, como a gente falou na aula passada, o processo obsessivo, muitas vezes, ele é motivado por situações de outras encarnações, por vínculos anteriores, por processos de vingança, por vínculos que já existiam anteriormente. Que escravização é essa do pensamento? Em relação a quê? Em relação aos vícios, ao vício do dinheiro, do sexo, do ócio, dos vícios materiais mesmo, da bebida, do cigarro, tudo isso se relaciona a processos obsessivos. E aí nós mesmos somos capazes de identificar que nós estamos sofrendo um processo obsessivo? Muitas vezes sim. Basta nós prestarmos atenção na nossa conduta mental, nos nossos pensamentos recorrentes, Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Não é fácil para a gente, muitas vezes admitir que nós estamos sendo influenciados, sofrendo aí uma influência obsessiva. E aí, para que a gente faça isso, a gente precisa de um esforço, de identificar os nossos pensamentos, a nossa rotina mental, Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Isso quem diz pra gente é o André Luiz, lá no livro Estude Viva. Então a gente começa a prestar atenção nos nossos pensamentos e a gente vê, eu estou triste, eu estou irritado há algum tempo, algumas horas ou alguns dias, e não existe nenhum motivo evidente que me cause essa tristeza. Eu não estou triste por nenhum motivo específico, ou não estou irritado por nenhum motivo específico. Então, a gente deve prestar atenção nesses pensamentos e observar se essa tristeza, essa irritação, esse tipo de pensamento derrotista, não está sendo realmente influenciado por outra pessoa, por outro espírito.
Como identificá-la? Né, uma listazinha aqui de alguns sintomas que são comuns, né, que são às vezes recorrentes nos processos obsessivos. Dificuldade de concentrar em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar os pensamentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimento de desastre imediato, pessimismos subrepetícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão para condenar quem não tem culpa, né? A gente muitas vezes se coloca como vítima de muitas situações. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder com a realidade, hiperemotividade ou depressão, ânsia de investir no papel de vítima, automartírio, teimosia em não aceitar que haja influenciação espiritual consigo, né? Isso aqui acontece com todos nós, né? Todos nós estamos sujeitos a vivenciar esse tipo de situação aqui. Por isso nós devemos ter atenção para quando a gente começar a observar esse tipo de comportamento, a gente ir tentando modificá-lo, né, aos poucos. E aí, caso haja necessidade, né, realmente iniciar o processo de tratamento espiritual. Quem é o obsessor? Muitas vezes a gente observa, né, entende o obsessor como um espírito mau, que quer nos fazer o mal, né, e a gente tem que ter atenção a isso, né, no processo, no tratamento espiritual, tanto nós encarnados quanto os obsessores que estão desencarnados, todos são pacientes. Então, o tratamento espiritual vai tentar tratar também o obsessor. Então, nós não temos que ver o obsessor como um ser cruel, malvado e só afastar ele da gente. Ele precisa de tratamento, é um espírito sofredor, né? Não é um monstro saído das trevas, não é um ser diferente que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. O obsessor é uma pessoa como nós, não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que se privou da nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos, né? Em outras encarnações, às vezes até nessa mesma. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. O obsessor é um irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Pensar dessa forma muda completamente a nossa perspectiva em relação ao tratamento, né? Porque a gente vai entender o obsessor também como um espírito sofredor, também como um espírito necessitado. Isso, né, faz com que os nossos sentimentos por ele se mudem, né? Às vezes a gente fica com raiva do obsessor porque ele está causando sofrimento para a gente, mas a gente tem que entender ele também como um espírito sofredor. E nosso sentimento pelo obsessor deve ser de piedade e de fraternidade, de vontade de ajudar também. Né? Se possível, a gente fazer prece pelos nossos obsessores, que também precisam da nossa ajuda. Qual é o modo de ação do obsessor? Como funciona? Né? E aqui tem esse desenho do rádio aí, porque é um funcionamento semelhante. Né? Vejamos o exemplo do rádio. O rádio é projetado para que, de acordo com o modo que mudamos, né, de estação no seletor, passamos a sintonizar a onda referente à emissora que queremos, no emaranhado das ondas existentes no espaço. Nossos pensamentos também funcionam dessa forma. Se os nossos pensamentos estão inferiorizados, né? Se a gente está ali tendo pensamentos de tristeza, de ódio, né? Ou vinculados aos vícios, pensamentos desequilibrados, a gente vai atrair para perto da gente espíritos que vibram nessa mesma sintonia, assim como o rádio, né? Se a gente tem pensamentos elevados, a gente vai manter perto da gente, né? Sintonizados com espíritos com também padrões de vibração elevados. Então, nós determinamos que tipo de companhia espiritual nós atraímos para perto da gente, né? E aí, o modo de ação do obsessor é por analogia. Há uma simples vibração de nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, nós devemos lembrar que nossos pensamentos determinam, né, que tipo de companhia espiritual nós trazemos para perto de nós. E é aquilo que a gente falou na outra semana, né? Muitas vezes a gente coloca a culpa da obsessão no obsessor e nós temos que, primeiro, não pensar em culpa, né, mas pensar em responsabilidade.
Qual é a nossa participação, qual é a nossa responsabilidade no processo obsessivo? Quando eu mudo meus pensamentos, eu vou mudar o tipo de companhia espiritual, né? E aí, a importância do tratamento desobsessivo. O tratamento ele é remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. Então, através da desobsessão, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros e insucessos, né? Do ponto de vista espiritual, obtemos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então, o tratamento espiritual ele muda, né, com a nossa participação, o nosso padrão vibratório, né, e aí alguns problemas que a gente estava enfrentando aí vão desaparecer. A gente está dizendo que o centro espírita é a solução para os problemas todos da nossa existência? Não, né? Mas ajuda a nos fortalecer para que a gente passe por esses problemas com mais firmeza, certo? E aí alguns recursos que a Casa Espírita nos oferece, né, no processo de tratamento. A prece, né, que está ao alcance de todos nós. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Se o nosso pensamento, se a nossa vinculação aos espíritos obsessores funciona por analogia de pensamento, se o nosso pensamento está em prece, esse espírito dificilmente vai ter acesso à nossa mente, né? Os espíritos que estão num padrão vibratório inferior não vão ter acesso a nós se o nosso pensamento se mantém elevado em prece. O passe, né? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular de todos nós, e é um dos recursos que a Casa Espírita nos oferece, mesmo nesse momento, né, em que as atividades estão funcionando à distância. Não existe barreiras físicas de distância para o atendimento do passe, né? O passe é doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor, acrescido de fluidos dos espíritos. Água fluidificada, né, restaura a harmonia das células em desajustamento. Se a gente lembrasse sempre disso aqui, a gente só ia tomar água fluidificada na nossa vida, né? Porque ela, a gente vai olhar, é água, tem cor de água, tem gosto de água, mas os fluidos impregnados nessa água pelos espíritos superiores vão atingir, né, o nosso perispírito célula a célula, transformando, né, refazendo aí, reequilibrando as nossas energias e nos auxiliando mesmo nas enfermidades físicas. E aí, para que nós possamos encerrar esse momento, nos lembremos de Jesus, né? Quando diz, pedi e obtereis. Seja o que for, que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Isso está no Evangelho de Marcos, né? Capítulo 11, versículo 24. E agora, né, nós vamos nos preparar para o tratamento, né, para a continuidade do tratamento através do passe à distância. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus nosso Pai pela nossa vida, pelas oportunidades de aprender, de nos melhorar. Abençoa, Senhor, a continuidade do nosso tratamento. Que nós possamos nos manter ligados às suas orientações superiores. Graças te damos hoje e sempre, Pai querido, que assim seja. Muito bem, então, neste momento, vamos nos lembrar, né, de pegar a água para fluidificar o recipiente com água, de acompanhar a condução do passe à distância, auxiliando assim na continuidade do nosso tratamento. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire.
inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.